Agora sim, vamos ter a palestra do nosso companheiro. Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Casa de Jesus. Aqueles que estão aí pela primeira vez, sintam-se à vontade. Se tiverem qualquer dúvida, depois no final da explanação a gente está disponível também, se quiserem conversar um pouco. O tema de hoje é a missão dos pais, e é um tema bastante extenso, tem muita coisa para a gente falar, obviamente o tempo não vai dar para a gente abordar tudo. E até a propósito, em relação a esse tema, né, nós temos aqui na casa grupos de estudo que acontecem justamente aos domingos, após a palestra, com os pais dos evangelizandos, mas também está aberto aí para quem quiser participar. É um tema bastante extenso, tem uma relação muito grande a questão espiritual com a questão da família, com a questão da educação dos filhos, e essa visão espiritual que acontece quando a gente olha para um filho e sabe que ele é um espírito que está ali e que veio à nossa tutela, veio em confiança, para que a gente pudesse ajudar ele nesse processo evolutivo. Muda um pouco essa visão que nós temos muitas vezes do processo de educação de filhos, né? E começa a nos dar um norte um pouco maior em relação a algumas coisas e alguns problemas que nós encontramos, algumas dificuldades, né, nessa tarefa de educar. Mas a exposição de hoje, ela também não serve só para quem é pai ou para quem é mãe. Serve para todos nós que somos filhos, porque a gente começa a compreender um pouco mais sobre todo esse processo de educação e o processo evolutivo que se encontra aqui no nosso planeta. E muitas vezes a gente tem uma condição atual de vida, algumas questões emocionais que surgem, algumas dificuldades nossas, que realmente podem ter uma influência do processo educativo que todos nós recebemos. Então as reflexões são importantes para que a gente possa compreender tudo isso. E esse é o ponto principal, compreender, porém não jamais ficar julgando, muito menos sentir sentimento de culpa se a gente fez alguma coisa errada em relação ao processo educativo, porque todos nós estamos aqui aprendendo também, né? E também não culpar nossos pais por qualquer coisa que tenha havido de errado, de equivocado, porque todos nós estamos aqui fazendo o melhor que a gente pode, dentro daquela bagagem espiritual que nós temos. Então, essas questões são importantes para isso, para que a gente possa achar um norte, para que a gente possa se alinhar, tanto no processo da educação que nós recebemos, buscando compreender isso enquanto nós éramos crianças, e recebemos essa educação dos nossos pais, e se compreendendo isso, a gente muitas vezes coloca que a culpa, eu sou assim porque meus pais educaram desse jeito, eu sou assim porque essa é a educação que eu recebi, mas a gente pode mudar isso agora, adquirindo conhecimento. E esse é o grande processo, de a gente buscar saber que o controle das coisas está nas nossas mãos. E a gente muitas vezes tem essa mania, o ser humano tem essa mania de colocar a culpa, né, nos outros e se conformar com a própria situação, enquanto na realidade a gente está aqui para evoluir, para mudar tudo isso. E com o quê? Qual que é a grande ferramenta que a gente tem para isso? A educação, o conhecimento. Então, o foco é mais voltado, sim, à missão dos pais, né? Para pais que têm filhos, mas também para todos nós que já recebemos a nossa educação, em que a gente hoje já não é mais comandado pelos pais, né? Não tem mais o comando de educação para os nossos pais, mas esse comando de educação está especialmente nas nossas mãos. Esse que é a grande proposta espírita, né? Mas, compreendendo um pouco esse processo de espírita, especialmente falando um pouco para aqueles que estão chegando agora, estão conhecendo o espiritismo, para compreender, senão a gente começa a falar algumas coisas que as pessoas não entendem, a gente faz uma introdução
rápida, né? Colocando qual é a proposta espírita, né? A proposta espírita é que todos nós somos espíritos em processo evolutivo. E nesse processo evolutivo significa aprendizado, significa a educação do próprio espírito. E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai discernindo o que é bom para nós e o que não é bom para nós nesse processo, aquilo que nos prejudica no processo de evolução espiritual, aquilo que nos atrasa nesse processo e aquilo que pode nos adiantar nesse processo de evolução espiritual. E a partir desse momento que a gente vai fazendo isso, a gente vai compreendendo algumas coisas e a gente vai dando menos tropeços na vida, a gente vai acertando mais e vamos tendo, pela lei de ação e reação, retornos melhores para todos nós. Então, vamos tendo uma vida melhor, vamos tendo uma vida de mais felicidade. Essa aqui é a proposta, em suma, né, do processo de evolução espiritual. Só que, para evoluir espiritualmente, obviamente, uma existência física terrestre não basta. Não dá. E isso é um processo importante, é uma coisa importante para a gente entender no processo de educação nossa e também dos nossos filhos. A gente está nessa existência terrestre atual para melhorar um pouco nesse processo de educação, evoluir um pouco mais, aprender algumas coisas das quais a gente vem com essa proposta, com esse planejamento. Olha, André, nisso aqui, tu até conseguiu melhorar um pouco nas outras encarnações, mas tem essa lista aqui de coisas, né, que você precisa melhorar ainda, né, que é coisas que você precisa aprender. Então vamos ver, nessa encarnação atual, você vai lá nascer como André, vai exercer tal e tal profissão, vai fazer tais coisas e vai aprender tal e tal coisa aqui. Tá bom? Nessa encarnação tá bom isso? Tá bom. A gente acerta lá com os nossos mentores espirituais, aqueles que já estão mais evoluídos, e aí a gente vai buscar ter esse objetivo aqui, né? Fazer a nossa jornada terrestre com o objetivo de resolver tais e tais pontos no nosso processo evolutivo. E assim também são os nossos filhos. Eles reencarnam, vêm até nós, e muitas vezes nós mesmos aceitamos isso, eles fazem parte do nosso núcleo de espíritos de convivência já de outras vidas, de outras existências. Até um detalhe importante, né? Quando a gente fala vida, né? Na realidade a gente se refere a essa reencarnação, mas há uma confusão em relação a isso. Eu mesmo agora eu coloquei isso, talvez tenha confundindo vocês, eu vou explicar. Quando a gente fala, a Bíblia, por exemplo, fala, mas a vida é uma só. Quando a gente fala vida, a gente está falando em vida do Espírito. Então, o Espírito, a vida do Espírito é uma só. Ele é criado, simples e ignorante por Deus, e tem uma vida eterna, o Espírito. Porém, com várias existências, ou várias reencarnações. Então, neste sentido, é que a doutrina espírita entende todo o nosso processo evolutivo de vida também, o significado de vida. Então, quando a gente fala em existência espiritual, a existência terrestre, a gente está falando na reencarnação. O fato que nós estamos aqui, nascemos do ventre da nossa mãe, e no final a gente vai morrer, todos nós sabemos, né? O corpo físico morre, porém o espírito continua o seu processo evolutivo. Para a gente poder entender um pouco essa questão, que também nos esclarece a respeito da educação dos filhos. Então, citando a própria Bíblia, né, quando Jesus foi questionado por Nicodemos, e ele perguntou para Jesus o que é necessário para ver o reino de Deus. Né? Figura de linguagem utilizada na época, ver o reino de Deus como se fosse alcançar a felicidade absoluta, o lugar melhor possível, enfim, nesse entendimento. E Jesus respondeu para Nicodemos que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então, nesse caso, Jesus estava sendo literal, ele estava falando em nascer novamente, ou seja, em reencarnar, em ter uma nova existência física. E assim, em sucessivas existências físicas, porque dentro dessas sucessivas existências físicas, nós vamos aprendendo um pouquinho em cada uma, e o espírito na sua vida espiritual, então, vai evoluindo, vai atingindo o que eles chamavam de reino de Deus, que é essa condição melhor, essa condição espiritual mais elevada, né?
E alguns espíritos já estão nessa condição mais elevada. Jesus é o próprio exemplo. Quando o planeta Terra foi constituído nas órbes do espaço, Jesus já estava ali presidindo esse processo como um espírito já evoluído. Então, obviamente, ele evoluiu em outros planetas, evoluiu em outras condições e veio cuidar da gente aqui como um irmão mais velho que nos desse alguma instrução. Olha, eu já passei por isso, então vocês sigam mais ou menos essa linha que vocês vão se dar bem. Falando num linguajar bem popular, bem comum, essa era a proposta de Jesus, por isso que ele nos deu todos os seus ensinamentos aí, né? Que é importante a gente seguir como se fosse de um irmão que já passou por todas essas experiências, que já viveu essas vidas várias, né? Já chorou, já fez coisa errada também, enfim, e aprendeu e agora está vindo nos dar essa lição. Então, nós todos somos espíritos em evolução. E esse é um ponto importante quando a gente olha para nós, olha para os nossos filhos, olha para os nossos pais, a gente vai perceber com mais leveza todo esse processo. A gente vai compreender um pouco mais que o ser humano erra também, porque ele está aqui em processo de aprendizado. E isso deixa mais leve a nossa caminhada, né? A gente não é tão duro em relação a certas coisas, em relação à culpa. Por exemplo, né, daquilo que a gente tenha feito. No Evangelho segundo o Espiritismo, há a mensagem de que frequentemente nós renascemos no mesmo meio em que já vivemos. Estabelecemos de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de repararmos o possível mal que a gente tenha feito, ou até de dar continuidade ao processo evolutivo que a gente já teve junto com as outras pessoas. Não é raro algum espírito que nasce numa família e que não tinha nenhuma relação com aquelas pessoas, com aqueles espíritos que estão ali reencarnados. São processos muito raros e espíritos que estão muitas vezes em processo de missão mesmo, né? Vêm para realizar certas coisas aqui, já evoluíram o suficiente, mas reencarnam para realizar algumas missões. São raros. Normalmente a nossa família é composta por espíritos de que a gente já tem anteriores ligações, anteriores convivências. Essas anteriores convivências podem ser convivências boas, simpáticas, ou às vezes convivências em que a gente já teve dificuldades no passado. Em função do nosso processo evolutivo nós erramos, né? Porque não conhecíamos, não sabíamos como lidar com as coisas, e aí nós criamos atritos com essas pessoas. Criando atrito, a gente criou uma relação dificultosa com elas. É a mesma coisa hoje, a gente vê, se a gente quer atrito com alguém e dá de cara com a pessoa de novo, né? A sensação é ruim, a gente já lembra do acontecido e fica com aquela dificuldade até de falar as coisas mais simples, né? Então isso acontece também, se a gente tem esse problema hoje, nessa encarnação, e não resolve com essa pessoa, a gente vai continuar olhando para ela e vai tendo essa sensação ruim. Na próxima reencarnação, o que acontece? A vida faz com que eles nasçam novamente, no mesmo meio, na mesma convivência, muitas vezes na convivência familiar, para a gente poder reparar esse laço que ficou, senão ele vai ficar eternamente e a gente vai se sentir mal com isso. Então, a ideia é que a gente repare esse laço negativo que ficou com todos os espíritos que a gente já teve problemas no passado. E o núcleo familiar, ele é especial para isso, porque é uma convivência íntima, é uma convivência dentro de um mesmo lar, uma mesma casa, e é uma convivência onde a gente pode, então, fazer essa reparação de uma forma mais efetiva. E por isso que existe o esquecimento das coisas, né? E isso, de certa forma, é uma benesse, porque se a gente hoje já tem dificuldade de lembrar, né, quando lembra, não tem dificuldade quando lembra de certos acontecimentos nesta vida atual, né, nessa existência atual com certas pessoas, você imagina o que aconteceu há 500 anos atrás, 800, 1000 anos atrás, né, onde a gente ainda não era espírito tão evoluído quanto é hoje. A gente era menos evoluído ainda, né? Tínhamos menos experiência. Às vezes são coisas bem complicadas da gente lembrar. E aí, por isso, a gente tem o esquecimento, a gente não lembra. Aí vem um espírito,
nasce, a figura de uma criança, de um bebê, né? A gente olha com ternura aquele filho, aquele bebê, coisa maravilhosa, pronto, a gente já começa a despertar o amor dentro da gente. Porque esse é o grande objetivo de todos nós dentro da família, né? Despertar o amor, encher nossos corações de amor para que a gente possa reparar aqueles laços negativos, aquela sensação ruim que ficou do passado, com esses problemas que pode ter havido com esses espíritos. Então, o núcleo familiar, ele é justamente para isso. Muitas vezes não é que toda a família, né, seja composta por espíritos que já se mataram um ou outro no passado, que já tiveram problemas. Não é também nesse jeito radical, né? A gente já conviveu com aqueles espíritos. Porém, essa convivência pode ser uma convivência simpática, pode ser boa, e a gente percebe isso no núcleo familiar, que tem aqueles que são mais, né, como dizemos, mais chegados, são mais simpáticos a nós, a convivência é mais fácil, e tem aqueles que a convivência já é mais difícil. Então, ali a gente já começa a perceber como que é essa nossa relação. O objetivo é sempre buscar colocar o amor nessas relações, reparar o mal, poder perdoar, né? Ser perdoado, enfim. Esse é o nosso objetivo geral da convivência familiar. E o Espírito Joana de Ângeles nos fala que é o mais importante agrupamento de ação educadora do Espírito, é a família. E essa ação educadora é o que nós precisamos justamente para a evolução espiritual, né? Ela diz que a família também é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à questão da reencarnação. E ela também fala que é um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Isso é interessante, a gente consegue perceber, né? A felicidade e a dor, porque nós temos momentos de felicidade no núcleo familiar, mas muitas vezes a gente tem aqueles momentos de dor também no núcleo familiar. É justamente essas intempéries que acontecem para que a gente possa ir aprendendo a lidar com os nossos sentimentos, a lidar com as nossas emoções, aprendendo a lidar com as outras pessoas e a lidar conosco mesmo. E isso faz parte do autoconhecimento. Porque a gente não pode fazer autoconhecimento, que é tão importante nesse processo evolutivo, sem conviver com as outras pessoas. A gente só se conhece quando a gente convive numa sociedade, seja ela dentro da família, no trabalho, com os vizinhos, enfim. No lidar com as pessoas é que a gente vai tendo o espelho necessário para que a gente possa se conhecer. Porque lidando com os outros que a gente vai vendo quais são as nossas emoções, o que surge de emoção dentro do nosso coração. E aí a gente vai realmente se conhecendo. Puxa, quando acontece, eu vejo fulano, me dá uma sensação boa. Outro, quando eu vejo ciclano, me dá uma sensação ruim. Por que está acontecendo isso? É importante a gente fazer esse questionamento. Porque isso é o autoconhecimento que nos ajuda muito no nosso processo evolutivo. Mas a gente tem um certo medo, né, de autoconhecer. A gente tem um medo até de conhecer o que aconteceu no nosso passado, né? Com medo das coisas horríveis que a gente possa ter feito, e a gente foge disso daí. Eu acho que a gente precisa ter um olhar bastante lúcido em relação a essas questões. E entender que todos nós somos espíritos em processo evolutivo. E para isso a gente tem que errar. Muitas vezes a gente erra para aprender. Esse é o processo. Agora, se a gente erra e fica com um sentimento de culpa, isso prejudica o nosso processo evolutivo e prejudica o processo evolutivo até daqueles que estão convivendo conosco também. Então, a culpa, ela serve para dar um alerta. Olha, tem alguma coisa aí que está errado e que precisa ser reparado. E pronto, vamos estudar, vamos perceber o que é aquilo, se autoconhecer, para que a gente possa seguir a vida em paz, com tranquilidade, né? Como a Joana fala no final, programando a paz futura. A partir destas convivências, a gente programa a paz no nosso futuro. E é tudo isso que a gente precisa, né? Felicidade é aquilo que a gente almeja, a paz interior, para que a gente possa realmente conviver bem.
No Evangelho segundo o Espiritismo, também diz que quando geramos um filho, a alma que encarna nele vem do espaço para progredir. Esse é o objetivo. O filho encarna, está ali, nasceu, o objetivo dele é progredir. Progredir um pouco mais, né? Numa existência física só, ninguém consegue atingir o topo máximo, né? Ser igual a Jesus, ser igual... Não dá. A gente ainda vai precisar de muitas existências para que a gente possa chegar lá. Mas nessa existência, o objetivo é nos melhorar um pouco mais, como eu já comentei, né? Então, a alma vem do espaço para progredir. Tal a missão que está confiada aos pais e que nós vamos receber uma certa recompensa em termos emocionais, né, se nós conseguimos cumprir com essa missão de pais no processo de melhoria da educação do filho, né? Ajudar aquele espírito no seu processo evolutivo. Essa é a missão dos pais, que recebem um espírito, muitas vezes pode ser até um espírito um pouco mais complicado, com as suas questões a serem resolvidas, e nós, enquanto pais, precisamos ajudar esses espíritos a resolver essas questões, a melhorar em algumas coisas, né? Então, aí vem a pergunta do Livro dos Espíritos, é a pergunta 208. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho, depois do nascimento? O que vocês acham? A gente pode exercer alguma influência, ou aquele espírito já vem, que ele já vem com a sua bagagem, né? Ele já vem com toda... Imagina quantas existências, quantas vidas já teve aquele espírito que está nascendo ali, aquele bebê. Contrário ao que se pensa hoje, né, na questão mais materialista da nossa ciência, não é um bebê que nasce ali e a partir daquele momento ele vai receber uma educação que vai fazer o caráter dele, que vai formar tudo. Não, ele já vem com uma bagagem. Não é uma página em branco. Ele já vem com a sua bagagem. Porém, os pais, nesse sentido, nessa visão espírita, exercem influência sobre o filho? Sim. E esse é o ponto, né? Por isso, senão, a gente não teria colocado... Os pais não teriam missão nenhuma, então, né? Se não exercesse alguma influência. E a resposta dos espíritos é sim, né? Há uma influência muito grande. Ou seja, nós como pais, nós podemos sim modificar um pouco aquele espírito, e às vezes bastante, dependendo desse processo educativo, para que esse espírito se melhore, para que ele pare, às vezes, de fazer coisas que estão trazendo problemas para ele mesmo. E muitas vezes não é só para eles, trazem problemas para todo o núcleo familiar. E a gente tem vínculos com ele, e muitas vezes essas coisas negativas, lá no passado, nós colaboramos, porque pela nossa educação também equivocada, pelo nosso processo evolutivo ainda de falta de conhecimento, a gente colaborou para que aquele espírito cometesse certas questões negativas, certos erros, né, que trouxessem prejuízos para eles mesmos. Então, volta no mesmo núcleo e agora com uma tentativa de resolver aquele problema, de melhorar, de amenizar, enfim. Tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar aquele espírito, não só os filhos, todos aqueles que convivem ao nosso redor, a gente deve buscar fazer, né? Então, o espírito dos pais, está na resposta do Livro dos Espíritos, tem por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Esse é o grande processo, a grande missão que nós temos, né? E aí tem uma questão importante. Bom, se os pais têm por esse objetivo, qual que é o maior obstáculo do processo evolutivo do espírito? Porque esse é o que a gente precisa atacar, né? É o maior obstáculo. O que seria mais importante a gente observar nos nossos filhos para que a gente possa ajudar eles a progredir? Aí vem a pergunta 785 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo ao progresso? E a resposta dos Espíritos é o orgulho e o egoísmo. Esses são os dois maiores obstáculos a todo o nosso progresso espiritual. Não só nós, como os nossos filhos também. Então, se a gente observa essas questões desde pequeno, e quando eu falo desde pequena, desde antes do nascimento, a gente já vai colocar esse processo também, como é que funciona, a gente vai colaborar para esse espírito possa
ser um espírito melhor. Sendo um espírito melhor, vai ser melhor para ele mesmo. Ele vai ser mais feliz e nós também vamos ser mais felizes. Esse que é o grande ponto, né? Não é simplesmente uma educação moral só para o ser essa educação, mas é porque a gente compreende através do Espiritismo que evoluindo, conhecendo, nós crescemos, nós amadurecemos e a gente é mais feliz com isso. Porque a gente acerta mais. E a vida é feita de retornos, né? Quando a gente erra, a gente tem essa oportunidade, não é um castigo, né? É uma oportunidade de viver novamente. Aquilo vai retornar para que a gente possa, então, reviver aquilo e reaprender. Aprender a lidar com essa situação. E isso vai se repetir quantas vezes for necessário, até que a gente aprenda aquele ponto específico que nós precisamos aprender. Tendo essa noção, as coisas ficam um pouco mais claras para todos nós do que a gente precisa fazer aqui e como que a gente precisa fazer. Um dos grandes processos é estarmos lendo, estarmos verificando o que realmente a gente pode mudar nessa questão de educação. E aí uma coisa importante, para educar nossos filhos, nós precisamos nos educar. A autoeducação nesse processo é extremamente importante. Porque quem não se educa vai educar os filhos como, né? Se a gente não estuda, se a gente não aprende, se a gente não reflete sobre como que deve lidar com certas circunstâncias, que às vezes é difícil, e a gente pega um filho adolescente, por exemplo, como é que eu vou lidar com isso, né? Eu tenho um filho adolescente, fez 17 anos agora, semana passada, e às vezes há alguns conflitos, natural, né, desse processo. Agora, como que a gente vai lidar com isso? De que maneira que a gente precisa agir para que gere um resultado positivo nesse processo? E isso a gente precisa estudar, né? Saber como agir, debater com outras pessoas, ver o que diz o Espiritismo. E por isso a gente tem grupos aqui na casa que fazem isso. Como eu já comentei, né? Temos um grupo domingo de manhã, sempre após a palestra aqui. Até hoje o nosso tema, por exemplo, vai ser obsessão no núcleo familiar, né? Obsessão é a influência dos espíritos no meio da família. Então, com convidados até que quiserem continuar aqui depois para abordar esse tema. Como eu disse, são muitos temas a serem abordados nessa questão. Então, como é que se combate o orgulho? O orgulho, o contrário, no caso, seria a humildade. Buscar fazer com que os nossos filhos, e nós mesmos, né, a gente está falando das duas coisas, tenham um pouco mais de humildade nos seus relacionamentos. E isso a gente percebe já desde criança, né? Aquela tendência daquele espírito com 2 anos de idade, 1 ano de idade, 3 anos de idade, a gente já consegue identificar qual que é a tendência daquele espírito. Se ele compartilha, né, um brinquedo, se da maneira com que ele trata os outros amiguinhos, a gente já vai percebendo o que tem aquele espírito ali, e a gente já vai percebendo qual é o ponto, então, a ser identificado e a ser trabalhado no processo educativo, né? A mesma coisa com o egoísmo também. Essa questão do ver o relacionamento da criança com as outras, já demonstra se ela é mais egoísta, se ela é menos egoísta, o que acontece, e aí a gente já começa a incentivar a compartilhar isso, porque essa questão do egoísmo também tem muito a ver com a questão material, né? A gente pensa muito na gente, e há um equívoco enorme, né, nesse processo. A gente pensa que está pensando na gente, e a gente pensa que está se amando nesse processo. É bem o contrário, né? Quando a gente trata da questão material de forma egoísta, a gente está trabalhando contra nós mesmos. Quando a gente compartilha, a gente está trabalhando mais a nosso favor. Quando a gente é humilde, a gente está trabalhando muito mais a nosso favor. Então a gente está realmente se amando, como disse Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas enquanto a gente ainda precisa aprender a se amar, para realmente amar o próximo. E tudo isso vem de reflexões, tudo isso vem de estudos que a gente faz, que vai compreendendo um pouco mais esse processo. E fazendo até um parênteses aqui, compreender, né, não é só compreender intelectualmente. Isso é muito fácil.
A gente lê ali, a gente decora uma questão do Livro dos Espíritos, pode decorar o Evangelho todo. Compreender emocionalmente, aí é uma coisa bem mais difícil. Então, muitas vezes a gente sabe de cabeça, né? Sabe citar, porém sentir aquilo é algo muito mais profundo e que precisa realmente de muito mais convivência, de muito mais experiência, para que a gente possa realmente se conscientizar desse processo, né? Não só compreender, mas se conscientizar, que seria ter essa compreensão emocional do processo. Então, desde quando a gente deve iniciar a educação dos filhos? Aí vem a pergunta, se tratando da visão espírita, desde o momento em que a gente pensa em ter filhos. Pensou em ter filhos, por quê? Porque o espírito já está ali. Se a gente está pensando em ter filhos, é porque já existe alguma programação e que o espírito já está nos envolvendo no processo, né? Para que a gente, olha, está na hora de eu renascer, né? O espírito já está ali. E esse espírito, como eu já disse, ele já convive conosco desde antes. Então, já existe essa programação e a gente, a partir desse momento, já deve começar a pensar em emitir vibrações positivas, de amor, porque às vezes pode ser, como eu disse, bons relacionamentos, mas pode ser relacionamentos mais complicados. Então, emitindo já desde esse momento, enquanto aquele espírito ainda está no plano espiritual, vibrações de amor, é algo extremamente importante para todos nós. E a partir do momento em que há a concepção, que inicia-se efetivamente o processo de reencarnação, a partir desse momento onde há a junção do óvulo, do espermatozoide, o espírito começa a se ligar naquele corpo que vai se formando na multiplicação das células, no processo de gestação, e ali ele vai entrando em entorpecimento e vai começando a se ligar naquele corpo físico. E isso se completa com o nascimento físico, né? Quando a criança sai do ventre da mãe, então, no parto em si. Então, desde esse momento até no próprio momento da gestação, há uma influência muito grande já no processo educativo do espírito. Em especial ali, pelas vibrações que emitem os pais, pelo aquilo que vive a mãe. Por exemplo, se a mãe leva um susto, tem alguma coisa que influencia na própria personalidade, nas próprias condições emocionais do espírito após durante a sua vida adulta. Então, há uma influência grande desde esse processo, né? Os sentimentos, por exemplo, da mãe, acabam afetando também os sentimentos e as emoções do filho. A mãe leva um susto durante a gravidez, alguma coisa acontece, e depois nasce a criança, depois de adulto, ele tem alguma coisa que pode ser uma influência daquele susto, daquele processo, por exemplo, durante a gravidez, né? O caso de mães, por exemplo, que ficam grávidas, não gostam, rejeitam o filho, aquilo tem uma influência, o filho percebe, o espírito sente esse processo. Mas aí é que está a grande questão, né? Tudo isso, se houve esse equívoco, ele pode ser consertado ao longo da vida, com essas compreensões que a gente vai fazendo, e em alguns casos mais graves, mais sérios, né? Com terapias que são feitas hoje dentro da área da psicologia, e o próprio tratamento espiritual também ajuda muito nessa questão. Todos nós estamos aqui e tudo isso que acontece faz parte do nosso processo evolutivo. Quando a gente reencarna, a gente está sujeito a essas questões porque o nosso mundo ainda é imperfeito. Mas tudo isso é aprendizado. São marcas que ficam, cicatrizes que depois vão ficar para nós, como processos machucados, mas que já melhoraram, mas são marcas de aprendizado. E faz parte realmente de todo o nosso processo. Bem, já estamos chegando ao final aqui da nossa explanação, então, eu já fiz o convite para vocês de continuarem também, quem quiser, né, participar aqui, embora estamos finalizando já, são os nossos últimos domingos nesse processo, mas também se quiserem participar para ver como é que é, e o ano que vem
agregar ao grupo, sintam-se à vontade. E também uma coisa importante aqui no processo de educação de filhos é o relacionamento entre o casal. O relacionamento entre o casal é algo extremamente importante na convivência familiar e no processo de educação dos filhos. O casal que não convive bem acaba também não transmitindo para os filhos uma boa educação. Por isso a gente precisa também aprender a conviver no lar, né, dentro no relacionamento de casais. E aqui na casa a gente tem, eventualmente, são seminários que são feitos a respeito do núcleo de família, para que a gente possa conviver, aprender a conviver em família. E, especialmente, eu faço convite também para todos vocês, aqui está o cartaz lá atrás, né, sobre um seminário que vai ter na semana que vem, aqui no domingo, dia 2 de dezembro, sobre relacionamento de casais, né, que vem o diretor da Federação Espírita Brasileira, vem fazer esse seminário aqui na nossa casa e vai nos ajudar um pouco mais a compreender como que a gente pode se relacionar melhor em relação ao casal, né, compreendendo que melhora a nossa própria vida em relação ao casal e melhora também a própria educação dos nossos filhos. Ok? Agradeço a todos vocês, então, pela oportunidade de estarmos aqui debatendo esses assuntos tão importantes a todos nós, a presença, a paciência de vocês, e desejo a todos muita paz no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.